seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem-vindos à casa de Deus. Estamos em mais uma reunião da Avenida São João 791. O missionário está voltando já da Europa, nas campanhas lindas, maravilhosas. E dia 4 já é a preparação da ceia, pessoal. Eventos sensacionais. Primeiro sábado, já a Santa Ceia, que vai ser especial do mês de maio, porque nós vamos ter o quê? O Dia das Mães também. Então, vai ser uma festa bonita, a Santa Ceia, nos dias 10 e 11. Mas dia 4, então, esse domingo, é a preparação. E aqui nós vamos falando mais na frente algumas coisas. Vamos entrar na Palavra de Deus. Hoje você vai suportar o pastor Jaime, por amor a Cristo. Senão já está, o horário já tem que estar embarcando mesmo. Então, você vai ouvir agora a palavra que Deus tem nos dado. E vai nos abençoar, como tem se mostrado. Hoje é dia da comunhão, tem muita coisa para nós. Vamos entrar direto aqui em Romanos capítulo 8, versículo 19. Um versículo que sempre me chamou muita atenção. Romanos capítulo 8, versículo 19. Diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu tenho falado com a igreja, será que você, será que nós estamos nos manifestando neste mundo como filhos de Deus? Ou como qualquer outra pessoa? Não. A reação do Filho de Deus, por exemplo, no momento de infortúnio, momento de tragédia, ou momento, entenda bem, de má notícias, qual é a reação do Filho de Deus? O mundo não espera o desespero em mim como eles têm o desespero. Nessa hora, nós devemos nos mostrar como filhos de Deus. Não, eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que muda qualquer situação. De vez em quando aparecem uns loucos, pessoal, querem trazer uma doutrina, entende, para chamar a atenção. Não, tem que pregar o evangelho que chama a atenção. Não, porque Deus não é Pai, Deus é Espírito. Claro que Deus é Espírito, Deus é Pai. Se Deus não é Pai, vem cá, por que a Bíblia diz em João 1,12? O que ele diz lá? Diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filho de Deus. Filho tem pai, não é verdade? E chega a ser com o próprio Senhor Jesus, ele disse: batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que você vai batizar em nome daquele que não existe Pai? Então, de vez em quando aparecem umas pessoas querendo chamar a atenção, trazer doutrina que não tem nada a ver com o Evangelho. Como se fosse um evangelho diferente. Outro evangelho, não existe outro evangelho. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus que vivem o evangelho, que tem reações diferentes, entenda bem, diante das afrontas. Você é xingado, às vezes você é afrontado, mas não temos que esperar outra coisa do mundo. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que a respeito dele, as pessoas faziam este comentário. Vamos lembrar disso aqui, João 7,12. O que diz João 7,12? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. A respeito de quem? De Jesus. Isso aqui não é notícia de um site não, tá? Isso aqui não é notícia de um site de fofoca gospel não, tá bom? Não, diz assim: e havia grande multidão, grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. Outros diziam: não, antes engana o povo. De quem estão falando? De Jesus. Então isso pode também ouvir, mas nós como cristãos, nós não devemos reagir como o mundo reage. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: de sorte que haja em nós, não estou usando a Bíblia, estou usando a primeira pessoa no lugar da segunda só, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, nós temos que ter o mesmo sentimento, a mesma atitude que Jesus tinha. Não podemos brigar porque as pessoas nos xingaram, porque falaram mal de nós. Não, vamos orar por eles. Eles esperam a nossa manifestação diferente da manifestação deles. Agora eu vou entrar numa parte mais profunda. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Uma visão de Paulo. E Paulo teve de noite uma visão,
em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Será que nós temos que ter essa visão também, irmão? Passa lá em Pirituba e ajuda-nos. Passa lá em Itaquaquecetuba e ajuda-nos. Ou passa, entenda bem, na Turquia e ajuda-nos. Passa lá no Afeganistão e ajuda-nos. Porque eles estão esperando a nossa manifestação. Ainda que eles façam oposição ao Evangelho, mas o homem dentro dele, ele espera algo novo. O mundo está esperando isso de nós. E talvez a Igreja de Cristo, ela não está se preparando como deveria se preparar. A Igreja primitiva se preparou. O que ela fazia? Ela orava. Atos ainda, mas agora ela traz, esse é mais conhecido, capítulo 4, versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com todo o quê? Ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quem vai anunciar a palavra de Deus? O crente, o que crê, o que nasceu de novo. O Filho de Deus, a Filha de Deus deve fazer isso. E teve resposta? Teve. No capítulo 5, no versículo 12, e muitos, não foram poucos não, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no apêndice de Salomão. Pulo 14 diz: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A multidão dos salvos só vai crescer quando a igreja orar e fazer o que ele mandou, ir de pregar o evangelho a toda a criatura. Então nós temos que fazer isso. Aí ele diz assim para nós, vai ser bonito agora: de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram. Por que crescia a multidão? Porque a igreja primitiva fazia o que ele mandou. Em meu nome expulsarão demônios, imporão mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quer dizer, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Então a igreja tem que despertar. Falamos sempre da história da igreja no Brasil. Nós tínhamos a população, entenda bem, eu lembro, em 1970, tinha uma canção que era da Copa do Mundo de Futebol: 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção, né? Aí não vou cantar mais não, tá? Fica tranquilo. E era, então você vê, 90 milhões de habitantes, né? Nós tínhamos uma população chamada evangélica de menos de 2%, pessoal. Era o número de evangélicos no Brasil. Então, se você vê que 10% de 90 milhões é 9 milhões, né? Então, o 1% seria o quê? 900 mil. Nós não tínhamos 2 milhões de crentes evangélicos no país. Aí os pastores acordaram, despertaram e começaram a fazer. O missionário diz que ele ia lá para um lugar chamado Rio Centro, estava em construção, e eles oravam, buscavam a Deus, pediam que Deus estendesse as mãos para fazer milagres, maravilhas. A igreja começou a desmanchar a obra de feitiçaria. A igreja começou a expulsar demônios, mostrando que aquela entidade, que todo mundo tinha medo dela, não vale nada. O nome de Jesus fazia ela ficar de joelhos, o nome de Jesus fazia, porque Jesus disse: eis que vos dei poder para pisar, é humilhar. Lembra? O fulano pisa muito nos outros, não tem isso? O fulano humilha muito os outros. Nós temos poder para humilhar o diabo, e o diabo começou a ser humilhado. Aquelas entidades que se mostravam como fortes, pessoas tinham medo dela, tinham um respeito muito grande, as pessoas começaram a notar que não, maior é Jesus. E o evangelho teve uma explosão como nunca, entende? Como nunca. As pessoas começaram a conhecer, a igreja começou a fazer. Hoje, temos que tomar cuidado. Não, porque hoje o evangelho está uma coisa a mais. Para de bobeira, irmão.
Como eu falei agora, de vez em quando as pessoas trazem uma doutrina, veja o que a carta aos Hebreus vai falar disso. Capítulo 13, os versículos 8 e 9. O 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus nunca foi, sempre é. Ele é o mesmo, né? Ele é eterno. Não vos deixeis levar em redor por doutrina várias e estranhas. As pessoas trazem algo que às vezes chama atenção, mas não é o Evangelho. Abre um parênteses, vem comigo aqui, você vai lembrar, você conhece. Romanos 1,16. O que diz? Porque não me envergonhe de quê? Pois é o quê? Para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Se nós não pregarmos o Evangelho, se trouxermos uma outra doutrina, várias estranha, como essa. Deus não é pai. Como é que ele não é pai? Aí a pessoa, aí pega os versículos isolados. Não, a Bíblia diz, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mundo espera a manifestação dos filhos. Se é filho de Deus, porque ele é pai, né? Eu sou filho do Jaime, meu pai era Jaime também, então eu sou filho dele. Então, é bem claro, meu filho eu peguei e dei o meu nome para ele. Eu sou o Jaime de Amorim Campos, é o Jaime de Amorim Campos Filho, Júnior. O meu pai não botou, que meu pai, eu fui o sexto, meu pai estava tão acostumado a colocar Amorim Campos, que ele botou Amorim Campos também. Eu não teria o Amorim, porque meu pai era Jaime Ferreira Campos. Então eu seria Jaime Ferreira Campos Júnior, Jaime Ferreira Campos Filho, né? Mas como eu fui o sexto, ele estava tão acostumado que ele colocou Amorim Campos também. Foi bom que eu acabei pegando o Amorim, né? Mas voltando para a seriedade, cuidado com essa doutrina várias estranhas. Não, porque o nosso evangelho está mais adiantado que dessas igrejas que é do sai demônio. É essa igreja do sai demônio que está atrasada, ela é a chamada igreja raiz. Ela é a igreja que a igreja primitiva fazia. E nós não podemos, o mundo está esperando a nossa manifestação. Não manifestação de religiosos, o mundo está cheio de religiosos. Não sabe quantas religiões existem no mundo? Aqui está dizendo para nós, voltando lá para a carta o livro de Atos, que ele está mostrando isso para nós, que foi bonito, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os põe em leitos em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curado. Isso aqui é um modo de mostrar o poder de Deus. O outro é pregar como João Batista. Eu vou fazer só o resumo de outros cultos para você. João Batista pregava o arrependimento. As pessoas iam da Judéia, toda Jerusalém, e até João Batista, por quê? Porque ele pregava o Evangelho, porque ele mostrava, é Mateus capítulo 3, não precisa ler, só para dar para você. O mundo espera a nossa manifestação, entenda bem, como Zaqueu, que ele ouviu falar de Jesus. Aí, ouvindo falar, alguém falou, nós temos que falar de Jesus. Quem vai convencer, talvez o dia que falaram de Jesus para o Zaqueu, Zaqueu até desdenhou, Zaqueu até desprezou, eu não preciso dele, eu sou um homem rico, eu não preciso desse Jesus. Mas nós não podemos esquecer que nós temos que pregar. Quem vai convencer? O Espírito Santo. Vamos lembrar, nossa missão, Marcos 16, 15. E diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É a minha missão, é a sua. Vamos agora então para a missão do Espírito Santo. João capítulo 16, versículos 7 e 8. 7, ele diz assim, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Basta para nós. O 8, pula. Ele diz, e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem prega somos nós, quem convence é o Espírito Santo. No passado, Jonas não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje, mas o Jonas foi e pregou arrependimento para Nínive, e eles se arrependeram. O Jonas tinha que pregar. Deus não mandou um anjo lá, Jonas, levanta-te, vá a Nínive, a grande cidade de Nínive, e prega o arrependimento para ela. Estão errados, prega contra o que eles estão fazendo. Jonas não quis, depois quando ele foi. Era uma cidade grande de 3 dias. Você vê que não é fácil não. Você anda aqui em São Paulo, imagina sendo a cidade toda, você com 3 dias, ele estava lá.
pregando. No primeiro dia que já pregou, a notícia chegou ao rei, o rei deu o decreto. Quero todo mundo aqui agora vestido de pano de saco. 3 dias nós não vamos comer, não vamos beber água, nada, vai ser todo mundo, até os animais. Cachorro latia lá, sinto muito, filho, não pode dar água não. Todo mundo sem água, todo mundo. Mas por quê? Porque Jonas pregou arrependimento. Qual é a nossa mensagem? Vamos fazer o que a Bíblia manda. O mundo está esperando que nós, a Igreja de Cristo, pregue o Evangelho. O mundo está esperando que a Igreja de Cristo viva o Evangelho, porque não é apenas pregar, é viver o Evangelho. Aí o mundo vai se converter. Acorda, Igreja de Cristo. Tem muito, daqui a pouco tem a segunda parte. Vamos ver aqui uma parte que, deixa eu ver o que ela colocou para mim aqui. Deixa eu mostrar o pós-culto das 9 horas da manhã de sábado. Por favor. Fala. Dor no joelho já saiu já, pastor, graças a Deus. Quantos dias estava com essa dor no joelho? Já é 1 semana e meia. Estava andando normal ou mancando? Estava andando normal, mas muita dor. Muita dor, saiu. Saiu. Irmãozinho aqui, meu irmão. Eu estava sentindo dor na coluna, sumiu. Dor na coluna? Sim, aqui. Amém. Quanto tempo, meu irmão? Estava fazendo 6 meses. 6 meses? Sim. E o que você sentava? Qual o movimento? Quando faz movimento assim, dói. Doía. Amém. Glória a Deus. Amém. Porque eu sou mecânico, estava trabalhando na minha empresa, depois aí levantar câmbio, senti dor. Aquele dor, senti que ficou 6 meses. Tomar medicamento, o pai vai na farmácia, pegar isso. Foi de oração, estou a fazer movimento, esse movimento estou a fazer. Agora, glória a Deus, eu agradeço a Deus. Eu estava uns 20 dias que eu levei um tombo aqui na escada do metrô e eu machuquei o joelho bastante, né? Só que não tinha nada, mas formou uma ferida no joelho, né? Aí estava doendo muito e mesmo. Agora? Graças a Deus passou. E você estava dando normal? Estava andando normal. Amém. E aqui? Dor no braço, pastor Jaime. Não podia nem levantar, doía até a ponta do dedo. Agora passou. Até que altura você levantava? Só assim. Quanto tempo? Começou ontem. Já foi embora. Glória a Deus. Pastor Jaime, eu trabalho com marcenaria, né? Eu fiz um esforço meio brusco na coluna e ontem no culto lá da igreja na sede, ela passou, mas ainda, hoje de manhã ainda estava com uma pequena dor aqui do lado. Saiu o resto e agora na hora da música, da canção aí, ressuscitou, ela foi embora. Ressuscitou mesmo. E a senhora, fala. Eu fiz os exames, tomografia do crânio, e o médico falou que eu estou com AVC. Teve AVC? E falou que eu tenho que fazer um exame da coluna para ver se não dá derrame. Eu melhorei, porque eu estava muito tonta, até as pessoas de trás me ajudaram. Agora senta aí a senhora, vai sentar, levanta de novo, agora ninguém dá a mão para ela não, levanta sozinha. Você não conseguia fazer isso? Não, estava com muita tontura. Isso, agora vem para o corredor. Como é que você estava andando antes? Muita tontura. E alguém estava amparando a senhora, quem estava amparando? Quem veio amparando ela? Meu marido. Vem cá, marido, vem cá, fica aqui do lado. Imita aqui como é que o senhor estava amparando, fica aqui. Esposa, pega no braço do marido ali. Como é que você estava andando? Amparada por ele. Isso, assim. Agora solta, diz assim, bem, aguarda um pouquinho. Anda mais rápido, vai andando, solta o braço, vai soltando. Vai andando mais rápido, vai, pode, vai soltando o braço. Você já ouviu falar de soldado, como é que marcha? Olha pra mim. Olha pra mim, já viu o soldado como é que marcha? Igual soldado, vem pra cá. Vai lá, igual soldado, balançando a mão. Isso aí. Vai lá que o marido tá te esperando lá. Vai lá que o marido tá te esperando. Deus abençoe. E a ele toda a honra e toda a glória, né, pessoal? Vamos ficar de pé agora um pouquinho? Vamos ficar de pé? Fernando de Lima tá com canção nova, tá prosa, tá cantando. Isso. Tá. Tudo bem, Fernando? Tudo na paz, graças a Deus. Saiu a Margarida. Saiu. Apareceu a Margarida. Apareceu. Povo de fé, né? Canção que impulsiona a nossa gente viver da fé. Eu acho que não tem outro jeito de se viver a não ser através da fé. Isso aí você vai gostar, pessoal. A letra já vai ali, já só. E vai gostar. Vai ver. Começa a ser um ritmozinho, mas daqui a pouco acelera. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Eita, povo de Deus, é povo de fé, povo cheio de unção. Simbora! É crente ousado. Não precisava se
esforçar pra conseguir achar aquele servo que só vivia pronto e de pé. Era exemplo de um cristão, andava em comunhão e ensinava a crer em Jesus de Nazaré. Quando ele orava, um rebuliço acontecia, e quando o mal o ameaçava, ele não temia. E era como luz do mundo e sal da terra. Mas que bom que ainda tem crente assim aqui nesta igreja. Cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê o crente ousado que é cheio da unção? Palma da mão, crente cheio de fé, crente ousado, ô glória, não precisava se esforçar, olha. Não precisava se esforçar pra conseguir achar aquele servo que só vivia pronto e de pé. Era exemplo de um cristão, andava em comunhão e ensinava a crer em Jesus de Nazaré. Quando ele orava, um rebuliço acontecia, e quando o mal o ameaçava, ele não temia. E era como luz do mundo e sal da terra. Mas que bom que ainda tem crente assim aqui nessa igreja. Cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê o crente ousado que é cheio da unção? Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê o crente ousado que é cheio da unção? Amém. Obrigado, Fernando. Podem sentar. Fernando canta quando você vai pensar em cantar. Cadê? Não dá nem pra... Quando você começa a cantar, ele já está lá na frente já. Pessoal, agora vamos esquentar aqui. Vamos para João 14, 21. Começa bem. São detalhes que estão na Bíblia e nós não percebemos às vezes, né? Eu sempre tenho dito, não existe fórmula mágica. Deus não tem privilegiados. Tudo acontece porque alguém agiu sob a palavra de Deus. Então, João 14, 21 é bem conhecido nosso. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu preparei 2 casos daqui da Bíblia que são conhecidos, mas que não foi por acaso que essas pessoas tiveram uma manifestação de Deus na vida delas. Essa mulher com a hemorragia, vamos para Marcos, capítulo 5, versículo 25, diz: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus. Veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar na sua veste, sararei. Aqui que estão as lições, muitas lições. Aí eu ouvi, ele diz assim, porque ele diz: então, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, versículo 29. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra. Quando a virtude de Deus entra em mim, entra em você, Deus não está apenas curando, não está apenas abençoando você. Ele está capacitando você a ser uma testemunha do Evangelho. Volta aqui no quadro, aqui no monitor, Atos 1:8.
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e semeis testemunhas. Então, quando Deus manifestou, quando Jesus sentiu, eu senti sair de mim virtude, não foi apenas para curar aquela mulher, mas foi capacitar aquela mulher a ser uma testemunha do Evangelho. Qualquer bênção de Deus que eu recebo, Deus me capacitou a ser uma testemunha do Evangelho. Deus me capacitou a ser uma testemunha, vê, nós falhamos. Nunca esqueça que é dando. Se eu dou testemunho, eu estou pronto para receber mais bênçãos. Porque eu não neguei o testemunho, muita gente nega. Voltando para Marcos, e Jesus, conhecendo que a virtude de Simão saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Ele estava o quê? Provocando o testemunho dela. Ele sabia, ele podia apontar para ela. E diz: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade: Senhor, 12 anos eu estou sofrendo com essa hemorragia. Humilhada. Eu ouvia falar de um médico, eu ia lá. Não adiantava, não tinha jeito. O caso era muito sério. Eu não conseguia de maneira alguma receber a minha cura. Quando eu ouvi falar de ti, nasceu uma convicção no meu coração. Eu tinha que ter esse encontro. Mas eu sabia que eu estava na categoria dos imundos. Eu fui então, toquei nas suas vestes. Muito bonito isso. Veja a resposta de Jesus. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Lembrando que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, aquela mulher teve fé para colocar a fé dela em ação também. Isso é bonito, pessoal. Nós não podemos, de maneira alguma, se sabemos a instrução que Ele nos dá, o que está escrito na palavra, o que fala a palavra de Deus, nós temos que aprender a agir sobre a palavra de Deus. Segundo caso, vamos para Lucas capítulo 17. Só para falar que quando você age sobre a palavra, as coisas acontecem. Capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Pararam de longe. Sabendo da lei. Leproso não podia também. Então eles foram bem praticantes da palavra. Pararam de longe, não se aproximaram em respeito à palavra de Deus. Pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Poderiam ter questionado: Senhor, o Senhor conhece a lei, nós respeitamos a lei, paramos de longe, nem chegamos perto de Ti, e agora o Senhor está dizendo para irmos aos sacerdotes, cura-nos primeiro, eles não irão nos receber. Mas não, nós andamos por fé e não por vista. Não estou dizendo que isso aconteceu, alguém pode ter falado: rapaz, primeiro temos que ser curados, ele está mandando, vamos lá, ele está mandando, vamos andar, vamos crer. E no meio do caminho eles ficaram curados. Coisa linda, coisa maravilhosa. Sempre mostrando aqui, porque eles colocaram a fé em ação. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Se nós temos os mandamentos, devemos guardá-los. Se nós sabemos o que a Bíblia diz, nós devemos praticar aquilo que a Bíblia diz. Mas estamos falando agora da fé, daquela certeza que vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Para terminar, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão estrangeiro, que não era de Israel? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou a fé desse homem. Os outros foram curados? Foram, os 10 foram curados, mas este foi salvo. Quem reconheceu Jesus, reconheceu que Jesus era o próprio Deus, que foi lá fazer o que é aos pés dele, e diz assim: e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Aprenda a ser grato também. Mas essa é a mensagem de hoje. Você ouve a palavra, ela traz a fé ao seu coração, aquela fé você deve praticar, colocá-la em ação,
e o milagre chega na sua vida. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos ter a oração e Deus quer se manifestar e hoje é dia também de comunhão, tem coisas grandes para nós. Vamos ver a novela da vida real, por favor, diretor? E eu trabalhava e sabe que salário não dá para muita coisa, né? Pagar aluguel, alimentação. Aí eu passava muito aperto, né, de financeiro, né? A Salete eu conheço há mais de 20 anos. Acompanhei bastante a luta dela, né? Ela teve muita falta, assim, de dinheiro. Ela pagou muito aluguel, sofreu bastante. Sempre pagando aluguel. E aí, quando não tinha, não sobrava nem para pagar o aluguel. Daí era brabo, né? E daí era luz, às vezes atrasava, e daí atrasava telefone, atrasava água. Daí eu falei, nossa, e agora o que eu vou fazer? Sabe quando você fica assim, sem saber o que fazer? Tudo atrasado? Tinha que comprar comida e às vezes faltava, né? Através da televisão, nos anos 2000, Maria Salete conheceu a Jesus. Eu conheci Jesus na Igreja da Graça através do missionário. Assistindo ele, eu aceitei Jesus através da televisão. Eu falei, mas eu tenho que ir na igreja, né? Não posso ficar só na TV, né? Daí busquei a Igreja da Graça. Por volta de 2001, eu senti, né, o chamado de ser patrocinadora. E aí eu estava patrocinando, né? E Deus abriu uma porta de um trabalho para mim que eu nem imaginava, sabe? Até foi numa loja de material de construção, né? E eu ganhava muito bem. Nossa, eu falei, nossa, eu vou ganhar tudo isso. Mas eu creio que foi o trabalho que Deus me deu através do patrocínio. E desde que eu fui para a igreja, eu sempre fui crescendo, assim, até em moradia, sabe? Eu morei numa casa bem simplesinha. Era bem velhinha, já digo assim, né? Acabadinha, sabe? E depois que eu conheci Jesus, foi indo, sabe? Foi melhorando. Eu sempre morei em coisa melhor e melhor. Foi tipo um degrau mesmo, sabe? Mas sempre pagando aluguel, né? A Salete foi minha vizinha em 2012. Então, desde então, conheço ela, né? Nessa época, ela morava de aluguel lá sendo minha vizinha. Falei, Senhor, pagar aluguel é todo mês, né? Eu quero uma coisa pra mim, assim, né? Que seja meu, pra não ficar pagando aluguel. E orando. Mas eu falei, eu quero um que seja mobiliadinho, né? E a minha máquina de lavar também, a minha era pequena, eu queria uma grande. Falei, Senhor, eu preciso de uma máquina de lavar grande, preciso de um forno que não tinha, né? E eu gosto de fazer bolo, essas coisas. Em 2024, né, que estamos, no começo do ano eu soube que ela tinha adquirido um apartamento aqui dentro do condomínio. Deus me deu, né? Acho que foi no finalzinho de 2023, ele me deu esse apartamento. E do jeitinho que eu sempre quis, que eu sempre sonhei, mobiliadinho. E o proprietário deixou tudo. Deixou tudo como eu queria, sabe? Que eu estava necessitando naquele momento, né? Aí quando eu vim aqui, eu falei, nossa, ele deixou tudo, sabe? Ele vendeu, assim, fechado, assim, né? Falei, nossa, mas esse Deus é lindo demais, né? Ele faz mais do que a gente pensa ou pede, né? Ele faz muito além, né? Então, hoje eu tenho, né, meu apartamento do jeitinho que eu sempre quis, né? Hoje eu como o que eu quero, sabe? Graças a Deus, eu tenho tudo que eu preciso. Alimentação, roupa, eu saio, eu vou passear. Eu já conheci lugares que eu nunca imaginei que eu ia conhecer, sabe? Sem Deus, jamais ela conseguiria. Só Deus mesmo. Ela conquistar o que ela conquistou hoje. Hoje ela também, graças a Deus. E estou na Igreja da Graça até hoje. Nossa, a minha felicidade é Jesus. E aí ele está lá, Ilha da Glória. Efésios 3:20, ele nos dá mais do que pedimos ou pensamos, que ela citou ali, que é bonito ver isso aí, como é que Deus opera. E você tem que se preparar para isso, para ser testemunha. Ela está testemunhando. Não é só o testemunho de cura, é o testemunho de prosperidade, mas é o testemunho de mudança de vida, transformação de vida, que o mundo está esperando a nossa manifestação. A família está esperando. Ele está indo na igreja. O que aconteceu com ele? Ele não usa mais droga, ele não bebe mais. Não é mais aquela pessoa assim, aquela pessoa daquele jeito, é outra pessoa. O mundo está esperando a nossa manifestação. Vamos responder as perguntas do povo de Deus. Estão quentes. Vamos lá. Missionário, a palavra do Senhor fala que o Senhor já se fez maldito na cruz por nós, Jesus Cristo. E por que tantas questões de maldição assim que acontecem em uma família vêm se repetindo em outras gerações? Olha, uma coisa hoje o pastor Jair respondendo, você ouve muitas vezes até no meio evangélico, quebra de maldições hereditárias. Não concordamos. Por quê? Porque ela mesma citou. Vamos lá ler na Bíblia Sagrada, Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Vamos lá. Gálatas
capítulo 3. Vou aqui um pouquinho, senão eu fico preguiçoso, não leio mais a Bíblia, fico lendo ali direto. 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso era da lei, irmão, estava escrito. Para que a bênção de Abraão, entenda, chegasse ao gentio por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então já se fez maldição por nós. Mas pastor Germo, acontece muito isso. Nós temos herança genética às vezes. Mas é verdade, sua família tem hipertenso, você está com a pressão alta, não é verdade? Sua família tem diabético, tem aquilo ali. Estou dizendo aí, pensar, então é uma maldição, então, não, isso aí é uma herança genética. Agora vamos falar sobre a maldição. Por que eu estou falando que nós não concordamos com o termo? Vamos entrar em João capítulo 9. Jesus vai dar explicação aqui. Eles também falaram isso. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Primeiro, uma pergunta sem pé e sem cabeça, né? Quem pecou primeiro, este ou seus pais, para que nascesse cego? Mas como é que ele poderia pecar antes de nascer? Ah, pastor, aí mostra que tem outra vida. Talvez ele pecou na outra encarnação. Isso não existe. Isso é coisa do homem, até do diabo. Desculpe se eu ofender você, mas eu tenho que falar a verdade. Você lembra comigo? Hebreus 9, 27. O que diz lá? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso? Não vou voltar em outra vida. Não existe. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Tem pessoa que quer andar com o evangelho e quer andar... Não, pastor Jair, eu lembro de um amigo, não considero um amigo, não um inimigo, eu encontrava com ele e ele fala assim: Amorim, gosto tanto de você, Amorim, gosto das suas mensagens, mas quando você fala contra a reencarnação, eu não gosto não. Quer dizer, ele tinha, mas nunca. E tem gente, às vezes, na igreja que está, conheço gente assim. A pessoa está andando com o evangelho, mas quer andar com essa crendice, que não existe. Ou uma coisa até, sem querer ofender, demoníaca. Então não tem esse negócio. Jesus não entra, porque essas coisas não é para você ficar discutindo. Repare uma coisa: os antigos diziam, política, religião, não se discute. Jesus não discutiu o entendimento deles. Aí ele fala assim: respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aí dá a impressão do fatalismo. Isso é bem explicado no livro Como Tomar Posse da Bênção e no curso Fé. Aí vem: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, se a pessoa não fizer a obra de Deus, a obra do diabo vai continuar. Somos nós. Então nós temos que buscar de Deus o entendimento para que a nossa fé cresça para combater aquele mal, aquela herança genética, entende? Ou aquela maldição hereditária, como querem dar esse nome. Aqui não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acabou. Haver caso de acidente, haver caso de separar, o que for, é ação do diabo, porque ninguém faz. Então não é que existe a maldição hereditária, é que ninguém faz. A obra de Deus tem que ser feita para a obra do diabo ser desfeita. Segunda pergunta, por favor. Missionário, o que a Bíblia ensina sobre lidar com o luto e a saudade? Isso é bonito, né? Porque muitas vezes eu, como pastor, estou sempre tendo que aconselhar alguém. E eu falei hoje eu falei para uma pessoa. Falei ontem, perdão, e hoje eu repito que é para a família dela. Eu disse: existe a dor da saudade, mas existe a alegria da salvação. Quando é um crente que morre. Irmãos, e o mundo não consegue entender isso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando morre um crente, claro, nós vamos ter a dor da separação, a dor da saudade. Quem perde um pai, quem perde uma mãe, perde um marido, perde a esposa, às vezes a ordem muda, não é verdade? Que geralmente todo pai, todo homem espera ser sepultado pelos seus filhos, mas às vezes a ordem muda. E quantas vezes um pai tem que sepultar um filho? Deve ser uma dor muito forte, né? Não sentir essa dor e não espero não sentir, entende? Mas quantas vezes isso acontece? Eu presenciei isso na família. Eu via meu irmão mais velho, ele não conseguia ver o corpo do filho dele de 19 anos no caixão. Ele não conseguia, ficou do lado de fora. Ele disse: não, eu quero guardar a imagem viva. Lembro de um amigo de Guadalupe que ele fez um comentário na internet.
O filho dele morreu garoto ainda. E ele disse, meu Deus, eu não sei. Eu aceito, o Senhor é Deus. A vida dele era tua. Ele era um menino que gostava de louvar o Senhor. Hoje ele estaria completando 15 anos de idade. Oh, meu Deus, devia ser um rapaz bonito. Mas está contigo. Aí, quer dizer, tem a dor da saudade, que é normal, entende? É normal a dor da saudade. Mas aí vem a alegria da salvação. Por isso nós temos que pregar a salvação. Para quando o nosso partir, entenda bem, nós podemos ter a dor da saudade, mas nós vamos ter a alegria da salvação. Porque Paulo fala aos Filipenses 1:23, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Pastor Jaime, quando a pessoa não tem Cristo, nem pense nisso, leve Cristo, vamos levar. E tem muita gente que nós achamos que partiu sem salvação, e às vezes na hora no finalzinho ela tomou uma posição por Jesus. Já vi cada caso que poderia contar para vocês, entenda, de pessoas que aceitaram. Então existe a dor da separação, mas existe a alegria da vida eterna. Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele é consolador. É o Espírito Santo que consola. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, ele vos ensinará todas as coisas. Ele que vai ensinar, entenda bem. E ele também vai lembrar de tudo que você já ouviu. Então, a hora nós temos aquela dor da saudade, a dor da separação, mas aí vem aquele consolo do Espírito Santo, mostrando que aquela pessoa está incomparavelmente melhor. Glória a Deus. Vamos abrir o coração, por favor. Missionário. Foi descoberto um tumor maléfico na bexiga da minha mãe. Esse diagnóstico repentino se mostrou um choque para nós e não conseguimos digerir esse quadro até agora. Abatidos e desorientados, estamos fracassando em fazer frente a esse mal. Urgentemente precisamos da palavra para encontrar forças e reverter essa batalha a qual percebo que estamos perdendo. Como prosseguir então? Importante que ele falou, se abateu, nós não podemos nos abater. Ela vem, mas não, Deus só está conosco. Eu gosto muito de citar Lucas, capítulo 22, quando Jesus chegou no Getsemane com os obreiros, os seus discípulos. Pessoal, oremos para que ninguém entre em tentação, ninguém caia em tentação. Foi embora deles 30 metros, mais ou menos, tiro de pedra, e orou. Buscou a Deus. Quando voltou, encontrou eles dormindo de tristeza. Ei, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então, bom, amigo, é que você esteja sempre com Deus, que a luta vem. Foi um caso do tumor na bexiga. Às vezes é outro problema. Mas você está de pé quando a luta vem. Entenda, vocês se abateram. Não, sinal que a comunhão não é plena. Quando a comunhão é plena, você pode enfrentar até o diagão. Você se levanta, não vai prosperar esse câncer, está amaldiçoado em nome de Jesus. É o que você tem que fazer. Levantai-vos e orai. Se você ficar aí abatido, o diabo toma conta. Então, chame alguém que conheça o poder de Deus. Daqui a pouco nós vamos orar. Você está nos assistindo, participe da oração conosco, mas chame alguém que creia no poder de Deus. O câncer, você não vai prosperar, nós te amaldiçoamos em nome de Jesus. Mas faça o tratamento que o doutor mandou. E até orando pelo tratamento também, tá bom? Bom é isso, pessoal, que quando a luta chega, você está de pé. Que a luta vem. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, você não perde o ânimo, não. Você não se abate, você não perde a paz. Você tem a convicção de que Deus está contigo naquela batalha. Vamos agora, pessoal, falar das missões, de onde é hoje África do Sul. É curtinho esse, bem curtinho mesmo, 1 minuto e 19, só isso, só isso. A África do Sul abriga o ponto de encontro dos oceanos Atlântico e Índico, no famoso Cabo das Agulhas. Assim como os oceanos se encontram, queremos que cada sul-africano encontre em Jesus a verdadeira paz e salvação. Por isso, seguimos firmes, anunciando o Evangelho a esse povo. Graça e paz, Dr. Soares. É com muita alegria que venho testemunhar que, pela graça de Deus e através das suas orações, consegui um emprego pelo qual tanto orei. Já estou trabalhando há 1 semana e sou imensamente grato por esse milagre. Agradeço de coração por dedicarem um tempo em oração por mim. Que Deus os abençoe grandemente. Somos gratos a Deus por cada vida alcançada e por fazermos parte do que Ele está realizando no mundo. Eu entrei na igreja, daí dentro de um mês, assim,
foi chamado, né? Eu era para patrocinar, aí eu fiz o patrocínio para mim e toda a minha família. Eu colho bênção para minha família, para minha saúde também, né? Eu sou feliz aonde eu tô e quem eu sou hoje. De todo o coração, seguiremos proclamando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, até que Ele venha. Glória a Deus. Então você também que é um patrocinador, continue fiel. Se você tem um chamado, eles vão passar agora. Essas duas folhas aqui, essa aqui é uma inscrição, os dois papéis aqui é uma inscrição. Se você sente no coração, se inscreva. Não tem que dar nada agora. Depois o pastor fala do dízimo da oferta. Preencha. No verso, você faz um propósito de oração para que o missionário concorde com você. Essa folha tem as contas. O mesmo que você escrever aqui, você escreve aqui também para acompanhar, tá bom? E aqui tem uma oração impressa. Peça. Isso é chamado. O que é chamado? Vem o desejo. Se você tem um desejo, Ele que fará você cumprir o desejo. Aceite. Você de casa pega aqui no QR Code, tá bom? Todas as informações estão aqui. Eu vou te dar a conta do Bradesco, anote, print e tira a foto. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Tirou a foto? Pode fazer um Pix com o CNPJ 30-902-803/0001-00. Até nas lotéricas. A lotérica diga doação Show da Fé, código 3091-2065. Vamos falar da nossa TV, o testemunho, depois tem oração e oração de poder, depois tem comunhão. Por favor. Então, comigo aconteceu assim, né, que eu nem conhecia o Ministério da Graça. Eu estava em um outro ministério, tinha acabado de conhecer Jesus, estava 1 ano e meio lá. E aí eu, mudando de rádio, que a rádio saiu do ar, né, que eu ouvia, aí eu ouvi o missionário, eu não conhecia o missionário antes pela televisão. Aí ele falando que ia estar em Itaquera, que eu moro no bairro de Itaquera, né, e aí eu senti o desejo de ir lá. E ele falando, anunciando, né, o pessoal da rádio anunciando que ele ia estar lá e que eu ia ter uma bênção para mim. E eu queria essa bênção, né. Aí eu fui lá, atrás dessa bênção, e Deus confirmou no meu coração que era a nossa TV. Aí eu voltei lá e peguei, né, preenchi, e eles foram imediato lá colocar na minha casa. Além de eu estar me alimentando espiritualmente, né, a gente vai aprendendo, vai acompanhando os cultos aqui ao vivo. Que não perca tempo, né, que coloca a nossa TV na sua casa, porque é só bênção. E é bênção. Nossa TV é um modo de evangelizar. Quem não conhece, pega essa propaganda aqui, estão passando aí, peça. Falamos dentro da igreja porque é uma extensão da igreja. O custo é baixo, que é da obra de Deus, tá bom? Mas você vê, porque é para a obra de Deus. O Enlace em espanhol, CJC da Juventude e IGD, todos os cultos aqui passam ao vivo na casa da pessoa, né? Canal da Bíblia, você vê sempre o Alexandre Jaqueto lendo a Bíblia ali 24 horas. Show da Fé 1 e 2 é o culto do dia. O Show da Fé 2 é o culto do dia. O Show da Fé primeiro aqui são cultos gravados desde 95. Tem um culto de 95, 98, 99. Tem a Rede Paulo, tem canal das igrejas, tem canal de oração. Você de casa 0800 201 4000. Vamos fazer uma oração? Fiquem de pé, por favor. Você ouviu hoje, amigo, toca no Senhor agora, mas toca agora totalmente. Você pode tocar na plenitude, porque você tem agora a libertação. Nós não estamos debaixo da lei, não estamos com nenhuma imundícia, pelo contrário. Fecha os olhos, Pai. A senhora falou, a pessoa falou do nódulo, do tumor na bexiga. Alcance quem está com tumor em qualquer parte do corpo. Alcance a pessoa, Deus, que está muito debilitada. Alcance a pessoa, Deus, que está sofrendo uma crise, meu Deus, de ansiedade. Alcance essa pessoa que está enfrentando uma crise de pânico, Deus. Eu oro, Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2.
Conta corrente 29.315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.